esgoto de lavabo direto ao ponto. Qual é a diferença do esgoto de um lavabo para o esgoto de um banheiro que tem chuveiro? A única diferença é menos um ralo, que seria o ralo do box. Como o lavabo não tem chuveiro, então você não precisa ter um ralo no box, porque não tem box, então logo menos um ralo. Então a gente só fica com aquele ralo lá e basicamente o restante do esgoto ele é a mesma coisa de um esgoto de um banheiro normal, tá certo? Um banheiro de uma suíte, de um banheiro social. Então, o lavabo, a única diferença do esgoto para de um banheiro normal que tem chuveiro é menos um ralo, porque também não tem um box. Vamos às explicações, tá certo? Vou te dar também a declividade, qual é o caimento certo que você precisa colocar no lavabo da sua casa ou também no banheiro. A única diferença aqui é porque não tem chuveiro, então não tem um ralo para o chuveiro. Mas as considerações aqui de medidas, de caimento, é a mesma coisa tanto para o lavabo, tanto para um banheiro normal, tá certo? Vamos lá. Aquele ralo ali, ele é o ralo molhado. Geralmente é o ralo que fica fora do box. Como aqui não tem box, então tá batendo certinho. Porque o ralo do box é o ralo seco e vai para o ralo molhado de um banheiro normal. Como aqui a gente não tem o box, então a gente só fica com o ralo molhado e o ponto do lavatório vai para o ralo molhado, o ralo receptor, que recebe a água do lavatório e recebe a água do outro ralo, no caso quando a gente tem box. Você já entendeu essa parte. Seguinte, esse ralo aqui, que é o ralo molhado, tanto de um lavabo ou de um banheiro tradicional, ele pode ser de 150 milímetros ou 15 centímetros de diâmetro, ou pode ser também aquele ralo menorzinho, o ralo de 10 centímetros de diâmetro, ou 100 milímetros de diâmetro. E esse ralo, ele vem direto no tubo aqui do vaso, conectado por uma junção ou por um T, para cada caso é um caso. Nesse caso aqui eu estou utilizando de 100 para 50, aonde nós fizemos esse jogo lá, tá vendo? Tá vindo lá do ralo, conecta aqui. E nesse caminho do ralo até aqui a junção, em algum ponto a gente tem que colocar um T com aclividade, subindo, que é exatamente a ventilação, ou o suspiro, aquele tubo ali, tá vendo? É um tubo só de ar, somente deslocamento de ar. Esse ar, na pura realidade, ele tem uma ação quando alguém dá uma descarga em algum outro pavimento, ou até mesmo nesse pavimento que eu estou. Alguém dá descarga aqui, e então tem aquele deslocamento de ar, para que não aconteça duas situações, pelo menos pode ocorrer quando você dá uma descarga, que gera então a reação do deslocamento de ar, e a importância de você então ter aquele carinha ali que é a ventilação, o suspiro, né? Pode ser o retorno do ar para o ralo, se bem que aquele ralo ali, ele é um ralo sifonado, significa que ele tem um fecho hídrico, que é esse carinha aqui, esse joelhinho aqui, que ele se encaixa aqui, aí quando entra a água fica um pouquinho mais alto e não deixa o ar voltar. Isso já é uma forma do mau cheiro do ar não voltar, mas é importante ter esse carinho aqui também, independente do fecho hídrico que tem ali naquele ralo, que vai ter no sifão também aqui do lavatório. Então quando você tem esse suspiro, quando alguém dá a descarga, o deslocamento de ar, porque a água vai descer e o ar vai querer retornar, ou seja, é a pressão negativa. Para que o ar não volte lá pelo ralinho, aí tem a questão que eu acabei de falar, e tem aqui esse tubo que permite que o ar vá para lá e perca a pressão no sentido de querer sair ali pelo ralinho, porque já vai ter água também para obstruir, então o ar vai querer o caminho mais fácil, que é aquilo ali, ó, beleza? E vai para a atmosfera. A outra situação também da gente ter aquele carinha ali, que é o suspiro, é a sucção. Dependendo do pavimento, da velocidade que a água desce pelo tubo, a sucção é o seguinte, é a pressão positiva influenciar exatamente a água que está lá, ó. A água ser sugada. E com isso, acontecer do ar, de alguma forma, nessa questão do que acontece aqui dentro, que também é a pressão negativa, junto da sucção, voltar o ar, ou seja, os gases por ali, e trazer aquele mau cheiro. Você tendo aquele carinha ali, que é o tubo da ventilação, você evita esses problemas. Mas lembrando que você tem que considerar os fechos hídricos, tá? Que é botar o ralinho certinho, é um ralo que fica com água dentro, é colocar o sifão certinho aqui na hora de fazer a montagem do lavatório. E na descida do vaso eu coloquei ali um joelho, mas geralmente eu coloco curva. Não tem nenhum pecado de você utilizar um joelho.
Mas se você pode colocar uma curva, você dá condição da água ir com mais fluidez, junto com os excrementos. Essa é a realidade. Isso ajuda a não entupir com facilidade, as coisas descerem por água abaixo com mais facilidade. Como eu tenho uma altura limitada aqui, por isso eu não botei a curva, que a curva costuma ser um pouco maior. A curva curta que eu estou me referindo. Nesse caso aqui, ainda vou ter que dar um cortezinho aqui. Aqui, pessoal, na mesma obra, ali, curva. Eu prefiro curva, mas quando não tem jeito, a gente usa o joelho, não tem nenhum pecado e vamos embora. Voltando para cá, a gente tem aqui luva. O importante é você trabalhar com luva, para quê? Para que você possa trabalhar, entendeu? Com as conexões interligadas bonitinho. Sem você precisar fazer nenhum improviso de aquecer o tubo para fazer bolsa. HP, tu nunca fez uma bolsa na tua vida, não? Várias, tá? Várias. Só que a gente aprende, né, pessoal? A gente aprende. Eu só uso uma bolsa numa emergência provisória, porque eu prefiro utilizar a conexão correta, tá? Luva, nas bitolas corretas. A gente também está utilizando anéis aqui nesses pontos, tá? Isso aqui tudo tem anel, cada um na sua bitola. HP, você não falou qual é a porcentagem de queda dessas tubulações, HP, e eu preciso dessa informação. Fica tranquilo que eu vou te dar essa informação, meu querido. Fica comigo. O tubo de 40 milímetros, 50 até 75 milímetros, você precisa dar por norma a 8160 pelo menos 2% de queda. E o tubo de 100 milímetros para cima, pelo menos 1% de queda. HP, traduz esse negócio de porcentagem. Exemplo, do tubo de 40, 50 e 75 milímetros são 2%. Então, se eu tenho aqui 1 metro de tubo, de uma ponta a outra, eu preciso ter pelo menos 2 centímetros de queda por metro. E no caso do tubo de 100 milímetros para cima, 100, 150, 200 e por aí vai, por metro linear, pelo menos 1 centímetro de queda, de declividade. Não, fala sério, essas dicas ajudam muito, não é verdade? Eu sei que ajuda. Eu só peço que você se inscreva aqui no canal, que dê o teu like, que ative o sininho. E se você tiver alguma dúvida acerca desse vídeo, coloca aqui nos comentários que assim que eu puder eu respondo. Lembrando que a porcentagem de caimento, de declividade, eu falei apenas o mínimo, tá certo? Por norma, 8160. Se você tem condições de colocar um pouquinho mais de queda, se for o caso, simbora. Mas se você fizer o mínimo, com certeza para uma residência vai te atender com sobra. Então não deixa de se inscrever aqui no canal não, hein? E de compartilhar esse vídeo nos grupos de WhatsApp. E de me seguir nas minhas outras redes sociais. Instagram, TikTok, Kawaii, que eu sempre tenho uma dica interessante por lá. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!